Olá, tudo bem? Você está no canal Assuntos Polêmicos, o canal da verdade na lata. Fica comigo até o final do vídeo. Vamos assistir esse vídeo aqui. Tem alguma história muito incrível que você possa Uma contar das pra histórias gente? mais incríveis que tem é um lugar chamado Barcelos. Barcelos. É uma cidadezinha minúscula perto de Manaus, beira de rio, característica. Conheço pessoas que moram lá, bem interior, né? Só que quando você pega um voo para Barcelos, que é um avião pequeno que sai de Manaus, 90% dos caras que vão, das pessoas que vão, são gringos. Quando você tira uma foto, que eu pedi para um amigo meu fazer isso, do voo de volta, 90%. O trânsito de gringo é impressionante, mais do que qualquer outro, e de todas as nacionalidades, japonês, canadense, indiano, o que você imaginar, espanhol, americano. O interessante de dizer disso é que Barcelos é uma cidade que exporta o maior número de peixes ornamentais do mundo. Tem peixe lá do tamanho da minha unha, pequenininho, que vale $15 mil. Então são peixes ornamentais que são altamente cotados na gringa. Aí eu comecei a falar, vamos lá. Mas não é o que você, exatamente o que você está falando. Aí depois, né, trabalhando mais afinco dentro dessas forças armadas, né, e desse corpo de fuzileiros navais que me ensinou muito, é chamado de biopirataria. Eles descobrem uma formiga que ninguém catalogou ainda. Ele pega essa formiga, leva lá para fora. Essa formiga tem um composto que faz uma vacina que cura a leucemia, entendeu? E isso vira uma patente que dá muito dinheiro. Aí depois eu fui entender disso. Aí eu conversei com o cara do IBAMA, ele falou, pô, guerreiro, você não sabe de nada. Não é só bicho não, é planta, é raiz, é pólen, tudo tem um valor inestimável dentro da nossa Amazônia. Então imagina, aí você vê o cara lá catando borboleta, que nós fizemos muito isso, quando estava patrulhando, encontrava um cara gringo. Não, tem aqui documento aqui que você está falando, não, eu tô caçando borboleta. Aquela redinha, então é sério. No meio da floresta. Sozinho, apoiado por uma base indígena, que dorme em alguma tribo, patrocinado por alguma ONG. Ele acostuma, né, o mateiro, o cara da aldeia, leva ele até certos lugares, até ele acostumar a ir sozinho, depois ele vai sozinho. É impressionante. Aí eu fui ver o tanto de composto que vira remédio, que vira produto químico, enfim, biopirataria está muito além do que a gente imagina, muito além. Depois que eu conversei com o cara do IBAMA, eu fiquei impressionado. Para você ter uma ideia, descobriram coral no fundo do rio Amazonas. Ninguém, em sã consciência, pode pesquisar depois nos canais normais. Coral, fundo de coral no rio, com uma vida extensa de peixes que nunca foram catalogados. Coral em água doce, como assim? É impressionante. Peixe elétrico gigantesco, que dá descarga de 400, 500, 700 volts. Tem um ritual que até ficou bem popularizado, do sapo cambô, bem popularizado, que é uma coisa que é um ritual da população indígena, tem toda uma conotação espiritual, e os caras vão lá para praticamente se drogar, porque para ficar doidão, porque botou o negócio do sapo, aí fica todo, porque é uma química, né? É um alcaloide poderoso, enfim. Então, a brincadeira com o que há de mais secreto, mais sagrado dos nossos povos antigos, tá lá o pessoal brincando. O ritual do Setere Mauê, onde coloca luva com formigas tucandira e a pessoa fica dançando ao ponto de desmaiar de tanta dor. O nego fala que é o ferro, parece que é um ferro quente entrando na mão. E os índiozinhos com 14 anos, ó, dançando, rindo, tranquilo. Se você botar, você nunca mais se consegue levantar de tanta dor, né? Tucandira, uma picada de uma já é excruciante. Imagina uma raquete cheia delas. E tem todo um ritual, a cata, né? Sai as mulheres, eles botam dentro de um bambu, tem um produto, né, uma planta que eles botam para adormecer as formigas, para eles pegarem, guardar, para depois elas acordam com raiva. Enfim, é bem interessante essa nossa Amazônia. Se for contar todos os segredos, a gente vai ficar falando um podcast inteiro, porque é muita coisa, mas... Então, você já tinha ouvido falar em biopirataria na Amazônia? Então, vamos falar sobre isso. O problema da biopirataria na Amazônia. Dentre os 17 países que abrigam a maioria das espécies do planeta, denominadas pela Organização das Nações Unidas, a ONU, de países megadiversos, o Brasil ocupa o topo da lista,
São animais, plantas, algas, fungos, protozoários e bactérias que compõem esse tesouro cobiçado por muitos países. Por causa de sua diversidade ambiental e cultural, da falta de instrumentos legislativos adequados e do baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia, atualmente o país é alvo fácil da chamada biopirataria. Bem, o que é biopirataria? O termo biopirataria começou a ser usado na década de 90, a fim de chamar a atenção do país para os problemas de contrabando de espécies de matéria-prima brasileira para indústrias estrangeiras. E, além disso, o uso e patente de conhecimentos dos povos nativos. Ou seja, a biopirataria consiste na exploração, manipulação, exportação e comercialização de recursos biológicos de um país e no uso, monopolização desses recursos e do conhecimento das populações nativas locais acerca desses recursos por estrangeiros. Inúmeros produtos brasileiros já foram patenteados por empresas estrangeiras. O caso mais famoso é o do açaí, que foi patenteado pela empresa japonesa. Agora, olha que absurdo. O Brasil, por ter toda essa biodiversidade mal utilizada, mal explorada, mal administrada, esses políticos vagabundos, corruptos, que não tá nem aí para nossa Amazônia, principalmente esses governos de esquerda, que tá cagando e andando para nossa Amazônia, larga a Deus dará. Um estado pobre, miserável, deveria ser o estado mais rico do Brasil, porque ele é riquíssimo em riqueza, mas está lá largado. E aí os gringos vêm e explora plantas, explora animais, peixes ornamentais, enfim, explora tudo. Desenvolve vacina, desenvolve antibiótico, remédio, e depois eles colhem os frutos. Eles recebem aquilo que Deus, teoricamente, deu para nós. Eu sei que tudo é da humanidade, mas está no nosso território. Deveria ser mais bem utilizado pelo nosso povo, pelos nossos governantes. Então, assim, é uma puta vergonha, é uma vergonha descarada essa falta de administração, essa falta de valorizar o que tem de rico no Brasil. Eles valorizam o que não presta, e aí aquilo que tem realmente valor intrínseco fica jogado de lado, fica para os gringos. Bem, além do açaí, outros produtos como capuaçu, andiroba, acerola, camumu, o bibiri e a espinheira santa foram vítimas da biopirataria. Algumas dessas espécies já voltaram a pertencer ao país, mas outras ainda sendo disputadas na justiça. Essas empresas utilizam conhecimento milenar de indígenas e nativos locais, além da matéria-prima, e as usam com finalidades lucrativas que não beneficiam a população de onde originou esse conhecimento ou forneceu a matéria-prima. Segundo o IBAMA, somente no ano de 2006, estima-se que houve um prejuízo diário de 16 milhões de dólares em função dos produtos brasileiros patenteados por empresas estrangeiras que impedem que o país comercialize seus próprios produtos e ainda exigem royalties para importá-los. Olha que absurdo. E o Brasil sendo feito de palhaço, sempre sendo feito de palhaço, porque não tem administração séria, não tem político sério nesse país. Esse tipo de prática é considerado um crime, segundo a Convenção da Diversidade Biológica criada pelas Nações Unidas, bem realizada no Rio de Janeiro, a qual vários países, incluindo o Brasil, assinaram. Aí aqui vai falar alguns itens da proposta da Convenção da Diversidade Biológica: garantir e conservação da biodiversidade, uso sustentável dos recursos
naturais, repartição justa dos lucros derivados da exploração dos recursos naturais, respeito à soberania nacional sobre o patrimônio existente no seu território. Bem, a Amazônia como alvo da biopirataria. Detentora do ecossistema mais rico do Brasil, a região amazônica desperta um crescente interesse internacional, mas pelos conhecimentos milenares de seus habitantes sobre as plantas e medicinas alternativas locais. O bioma amazônico ocupa cerca de 50% do território nacional, abrange vários estados brasileiros e alguns países vizinhos, mas toda esta amplitude dificulta a fiscalização, sendo um alvo fácil e vulnerável para a biopirataria. A maioria dos recursos naturais explorados ilegalmente pelo mercado internacional é extraído da Amazônia. Bem, combate à biopirataria. Para tentar coibir as atividades dos biopiratas, a Polícia Federal, que possui delegacias especializadas em crimes ambientais nas 27 unidades federais, os 27 estados, promove ações juntamente com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA. Aí aqui vai falar alguns recursos que foram criados para combater a biopirataria, o projeto Drake, outras medidas para combater e evitar a biopirataria no Brasil. Vai falar mais algumas coisas aqui. Enfim, é um absurdo. O Brasil precisa investir na Amazônia, precisa proteger o seu território de certa forma, investir recursos nessa riqueza que Deus nos deu. Eu sei que a riqueza é do mundo todo, né? Todos têm direito, porque todos nós estamos no mesmo planeta, mas o brasileiro, os poderosos que estão lá em Brasília, que controlam esse país, que administram esse país, precisa olhar melhor para essa região, cuidar melhor da Amazônia, dos animais, das plantas, dessa biodiversidade toda, né? Porque assim, o dinheiro vai para o ralo, é corrupção o tempo todo, entendeu? A partir do momento que o Brasil tiver menos corrupto, menos bandido, esse país começa a melhorar. E aí sim poderá investir de forma séria nos seus recursos naturais. E com certeza o Brasil está entre as maiores potências do mundo. É uma vergonha o Brasil não ser o segundo ou o terceiro país de maior potência mundial. É uma vergonha. Isso acontece por quê? Porque é um país onde as pessoas, os governantes, não levam a sério, não investe na sua população, não dá liberdade para o povo, não cuida do povo, não cuida da sua Amazonas, da sua Amazônia, dos seus animais, dos seus recursos naturais, das suas plantas. Então, assim, é vergonhoso. Espero que comece a mudar, que comece a melhorar, para que nós podemos extrair aquilo que Deus nos deu, extrair da melhor forma possível, de forma sustentável, toda essa riqueza. Ok? Gratidão. Se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilhe e ative o sino de notificação.